Olá, meu nome é Lívia Batista Guelinari, eu sou estudante de Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar um pouco do projeto intitulado Desenvolvimento em sílico de uma plataforma multiplex de CRISPR-Cas9 para a reversão da resistência de oxabeta-lactamases em Acinetobacter baumannii. Esse projeto ele foi orientado pelo professor Dr. Tiago Mendes e foi co-orientado pela doutora Thaisa Tagliaferri. Aqui a gente tem um breve sumário do que vai ser apresentado. Então, primeiramente, fazendo um overview, da resistência a antimicrobianos, o uso extensivo dos antibióticos nas últimas décadas, ele introduziu uma significativa pressão seletiva artificial, que levou algumas populações de bactérias a adquirir resistência a alguns fármacos através de mudanças genéticas. Então, as infecções por bactérias resistentes, elas se tornaram um grande problema de saúde global, e que pode resultar em cerca de 10 milhões de mortes em 2050, segundo uma previsão feita por O'Neill em 2016, em um relatório encomendado pelo Reino Unido. A bactéria gram-negativa Acinetobacter baumannii multiresistente a carbapenêmicos, a CRAB, ela é um grande alvo de preocupação clínica e ela foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como o maior nível de prioridade entre um grupo de patógenos chamado SCAP, que é um grupo que ele é conhecido por realmente conseguir escapar da ação dos antimicrobianos. E aí, dentro desse grupo, a baumannii, ela está em prioridade crítica para desenvolvimento de novos fármacos. Então, nós temos aqui as enzimas beta-lactamases e as carbapenemases como principal mecanismo para a interrupção da atividade dos antimicrobianos, causando, então, uma multiresistência a um grupo de antibióticos chamado carbapenêmicos, que são antibióticos geralmente usados como último recurso para tratar infecções. E aí, esses múltiplos genes de resistência a beta-lactâmicos, eles estão comumente associados a genes da família Blaoxa e são frequentemente observados dentro de plasmídeos com alto número de cópias e organizados em clusters, ou seja, eles se localizam proximamente a outros genes de resistência. E agora, explicando um pouquinho sobre o CRISPR, ele é um sistema que é naturalmente presente em bactérias e arqueias, como parte do seu sistema imune, então ele forma uma espécie de memória imunológica. E aí, em 2012, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, elas conseguiram mimetizar a estrutura necessária para conseguir clivar uma região de DNA específica, o que rendeu para elas o Prêmio Nobel de Química em 2020. Então, o uso desse sistema para edição genômica, ele tem ganhado cada vez mais campos de atuação. Para falar brevemente como que essa edição acontece, aqui a gente tem o nosso RNA guia de mais ou menos 20 nucleotídeos, que vai ser responsável por realmente levar o sistema até a região de interesse. E aí ele se associa à enzima Cas9, que é uma nuclease. Então, esse complexo ele passa pela fita de DNA até que o RNA guia ele pareia ao alvo por complementariedade de base, permitindo que a Cas9 consiga clivar aquela região. Só que para ela conseguir clivar o DNA, essa enzima ela precisa de uma sequência motivo adjacente ao protoespaçador na região 3'. Todas as enzimas da família Cas precisam dessa sequência. E para o caso da Cas9, essa sequência é o trinucleotídeo NGG, sendo N qualquer nucleotídeo necessário para o bom funcionamento. Estudos prévios realizados pelo grupo utilizaram esse sistema e mostraram que a reversão da resistência alcançada com um único RNA guia, ela foi parcial. Então, o plasmídio ele conseguiu se reconstituir e isso fez com que aquelas ilhas genômicas de resistência elas se mantivessem íntegras. Isso comprometeu a ressensibilização das amostras clínicas. Então, a nossa hipótese a partir disso é que um sistema CRISPR-Cas9 multiplex, ou seja, um sistema com 2 RNAs guias para 2 alvos distintos, ele seria mais eficiente para remover os plasmídeos carregadores de resistência. Então, como a gente atingiria 2 alvos ao mesmo tempo, teria 2 clivagens em 2 regiões diferentes, pode ser que a célula ela não seja capaz de reparar esse plasmídio clivado. Mas pode ser também que ocorra a manutenção desse plasmídio com a inativação de 2 genes de resistência. A nossa metodologia, então, para os trabalhos em sílico foram primeiro a caracterização do espectro de resistência de genes da família Blaoxa e sua prevalência no Brasil.
a busca de regiões conservadas entre os genes para poder atuar como nosso RNA guia, a identificação do sítio ativo de genes da família OXA, uma avaliação das possibilidades de acontecerem regiões off-target, ou seja, o nosso RNA guia parear com regiões que não sejam do nosso interesse, e o desenho dos primers forward e reverse para a fase experimental. Nós fizemos, então, a caracterização do espectro de resistência para 3 genes da família Blaoxa, que tinham uma alta relevância clínica na América Latina, e aí, através de diversos dados da literatura, a gente confirmou uma associação desses genes a uma múltipla resistência a antibióticos. Então, a gente vê aqui na tabela que todos os 3 genes estão associados a um espectro de resistência muito amplo. E aí, para a escolha dos genes, a gente levou em conta a prevalência clínica tanto no Brasil quanto no mundo. Então, primeiro a gente escolheu a AOXA72, que é uma carbapenemase muito documentada no mundo todo, e a AOXA143, que é considerada de alta prevalência no Brasil. Partindo agora para a caracterização do sítio ativo das enzimas, é importante que o nosso RNA guia ele esteja posicionado anteriormente à região do sítio ' Então, depois de fazer essa busca por regiões conservadas entre as duas oxas, que realmente possuem um trinucleotídeo NGG na porção 3', uma análise desses sítios ativos, elas nos permitiria afunilar os possíveis RNAs guias para estarem somente posicionados anteriormente ao sítio ativo. E aí, pela literatura, a gente descobriu que a serina e a lisina são os sítios ativos mais importantes, e eles geralmente estão em uma distância de 3 aminoácidos entre eles. E aí, pelo UniProt, a gente conseguiu a informação de que a nossa oxa também possui um peptídeo sinal. E aí, de acordo com todos os dados fornecidos, a gente elaborou um mapeamento que resultou na serina na posição 62 e a lisina na posição 65. Então, a partir disso, nós selecionamos os 2 RNAs guias, de forma que o RNA guia 1 foi estrategicamente desenhado para atingir as duas oxas ao mesmo tempo. E o segundo, ele foi dividido em RNA guia 2A e RNA guia 2B, porque ele tem uma diferença de uma base entre eles. Em seguida, nós pegamos 96 genomas completos de Abaumani no GenBank que carregavam nossos genes de resistência e nós alinhamos eles contra os RNAs guias selecionados. Isso resultou para a gente 917 regiões de alinhamento. Então, no gráfico abaixo, a gente fez uma porcentagem de regiões on-target para o alinhamento de cada um dos genes com cada um dos RNAs. Ou seja, das regiões que alinharam totalmente com o nosso RNA guia, alinharam os 20 nucleotídeos, em média, 96,82 foram confirmadas como sendo, de fato, a região dos genes da família Blaoxa. Já para as regiões com potencial off-target, a análise ela foi feita considerando a presença do trinucleotídeo PAM e um alinhamento significativo na região CID. Então, o nosso RNA guia ela tem essas 2 regiões, a região não CID e a região CID. E a nossa enzima ela tolera menos mismatches na região CID do que na não CID, além de precisar do trinucleotídeo NGG. Ou seja, as regiões off-targets que tiveram múltiplos mismatches na região CID ou não apresentavam um trinucleotídeo NGG na porção 3', dificilmente elas apresentariam um risco para a gente. Então, de todas as regiões que a gente avaliou, nenhuma delas apresentava potencial risco para o projeto. Aqui a gente tem uma distribuição do tamanho da região alinhada, dos possíveis off-targets e sua respectiva ocorrência para cada RNA guia na Blaoxa 143. E aqui a gente tem essa mesma avaliação para a Blaoxa 72. Por fim, devido ao fechamento do laboratório, em função da pandemia, todos os nossos trabalhos foram feitos de forma remota e eles terão continuidade com a retomada das atividades presenciais. Então, nossos próximos passos seriam a clonagem das sequências em um plasmídio que contém o cassete de DNA para a expressão do sistema CRISPR-Cas9. Em seguida, esses sistemas serão transfectados em isolados clínicos de Abaumani contendo os genes de resistência identificados. E, por fim, esses potenciais de reversão da resistência do sistema, eles serão testados experimentalmente. Essas foram as referências utilizadas para a construção dessa apresentação.
E muito obrigada pela atenção.